E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no canal Observatório Humano. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em uma das eras mais longas, complexas e francamente brutais de toda a história humana, as Cruzadas. Mas olha só, a gente vai fazer isso sem aquelas lentes romantizadas, tá? A nossa ideia aqui neste vídeo é destrinchar a realidade nua e crua, entender de verdade as engrenagens viscerais desses conflitos que acabaram moldando tanto o Ocidente quanto o Oriente. Antes da gente começar essa verdadeira viagem no tempo, eu queria pedir um favorzão. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo e de se inscrever no canal. O apoio de vocês é absolutamente crucial para a gente continuar trazendo essas análises de história sem filtros, direto das fontes. Então bora lá entender esse caldeirão fervente de fé, sobrevivência e muita ambição. Para começar, eu quero jogar uma pergunta para a gente refletir juntos. O que exatamente motiva uma massa gigantesca de pessoas a largar suas casas, suas famílias, suas terrinhas para marchar por milhares de quilômetros em direção a uma cidade que a imensa maioria deles nem sonhava em conhecer? É loucura, né? E a resposta, gente, vai muito, mas muito além de pura e simples devoção espiritual. Esqueçam aqueles contos de cavalaria super perfeitinhos. O que a gente tem aqui é uma colisão monumental, é a fé do ser humano medieval batendo de frente com uma necessidade desesperada de sobrevivência e, claro, com a ambição geopolítica implacável dos líderes da época. As pessoas estavam literalmente dispostas a encarar a fome, doenças e campos de batalha sangrentos porque acreditavam, do fundo da alma, que o destino eterno delas e a chance de conseguir algum recurso na vida dependiam inteiramente dessa expedição. Mas para a gente entender como essa faísca virou um incêndio em escala global, a gente precisa olhar para o cenário europeu daquele momento. Parte 1. A faísca. Uma mistura volátil. O pavio de toda essa explosão foi acero lá no ano de 1095. O Papa Urbano II convocou o famoso Concílio de Clermont, na França, e fez um daqueles discursos que entram para a história, sabe? A mensagem principal dele era muito clara. A Terra Santa tinha caído sob o domínio dos turcos seljústidas e os peregrinos cristãos estavam passando por perigos terríveis. Mas Urbano II era um mestre absoluto da oratória. Ele não deu apenas um aviso. Ele soube capitalizar em cima da tensão do crescimento populacional europeu e do fervor religioso super intenso daquela época. Ele simplesmente convocou as nações cristãs a marcharem para o Oriente Médio para resgatar Jerusalém. E a recompensa que ele ofereceu? Bom, era imbatível. A indulgência plena. Basicamente, o perdão absoluto e total de todos os pecados. Para uma sociedade que vivia apavorada com a ideia de condenação eterna no inferno, isso era, sem sombra de dúvidas, o bilhete dourado mais valioso que alguém poderia receber. Só que as motivações para botar o pé na estrada eram uma teia super complexa de interesses. O objetivo final definitivamente não era só salvar almas. Pensa comigo. Para o papado, essa era a chance de ouro de consolidar a liderança da igreja e, quem sabe, unificar igrejas do Ocidente e do Oriente. Já para a nobreza, a marcha era vista como uma mega oportunidade de forjar novos feudos, de conseguir terras férteis que já estavam ficando super escassas na superlotada Europa feudal. E claro, a gente não pode esquecer dos comerciantes. Cidades italianas, tipo Veneza e Gênova, bateram o olho no Oriente Médio e viram a chave perfeita para destrancar rotas comerciais asiáticas valiosíssimas e reabrir as portas do mar Mediterrâneo. Então, a cruzada era o grande símbolo que unia a todo mundo, com certeza, mas o motor da coisa toda era uma mistura poderosa de fé, projeto de império e muito lucro. Parte 2. O fogo. Marchando para Jerusalém. Gente, muito antes de os grandes nobres conseguirem organizar seus exércitos oficiais, o caos já tinha se instalado nas frentes de batalha. E aí entra uma figura super carismática, Pedro o Eremita. No auge do fervor, logo em 1096, esse monge liderou o que a gente chama de Cruzada Popular. Levados pela lábia dele, cerca de 30 mil camponeses, pessoas que não tinham absolutamente nada a perder, se jogaram na jornada. Mas assim, zero preparo tático, zero logística, sem comida e sem dinheiro, a disciplina desmoronou em questão de dias. Ao longo do caminho, esse grupo saiu extorquindo dinheiro de vilas e promoveu massacres absurdos contra comunidades judaicas na região da Renânia. Uma prova trágica do fanatismo e da intolerância. O fim deles? Quando finalmente chegaram na Anatólia, caíram direto numa emboscada armada pelos turcos. Foi uma verdadeira carnificina, e os poucos que sobraram viraram escravizados. Um final muito sombrio para um movimento que começou na base do grito. Mas aí, traçando o caminho das tropas oficiais, a gente chega na Cruzada dos Nobres. Senhores de terras gigantescos, super bem equipados, como o famoso Godofredo de Bouillon, começaram a mobilizar montanhas de recursos de várias partes da Europa rumo a Constantinopla.
Essa sim foi uma campanha militar pesada, de 3 anos. E olha, foi um perrengue absurdo. Eles perderam muita gente para a fome, para as doenças, além de terem que avançar por um território que era extremamente hostil para eles. Só que, incrivelmente, do ponto de vista militar, essa seria a investida mais efetiva de todas. Depois de anos de uma guerra que exauriu todo mundo, eles conseguiram não só sobreviver, mas montar postos avançados políticos no estilo europeu. Foi assim que nasceram 4 reinos cruzados importantes, incluindo a grande joia da coroa, o Reino Latino de Jerusalém. Eles literalmente encravaram a bandeira cristã no coração do Oriente Médio. Agora, olha só para essa imagem. Quando a gente vê essas pinturas do século XIX sobre a tomada de Jerusalém em 1099, tudo parece muito glorioso, heróico, né? Mas a realidade daquele mês de julho passou longe disso. Foi aterrorizante. O cerco durou muito tempo e levou os cruzados ao limite absoluto da exaustão física e mental. E quando eles finalmente conseguiram romper aquelas muralhas enormes, a misericórdia simplesmente não existiu. O que aconteceu lá dentro foi um banho de sangue desenfreado. Os conquistadores massacraram praticamente a população inteira sem fazer qualquer distinção de idade ou crença. Os relatos históricos detalham soldados praticando barbaridades, inclusive trancando habitantes judeus dentro de sinagogas e botando fogo em tudo. Foi um choque tão devastador que enterrou qualquer chance de convivência pacífica ali, criando uma ferida de hostilidade que ia pulsar pelos séculos seguintes. E se engana quem pensa que esse derramamento de sangue todo resolveu alguma coisa. Pelo contrário, foi o pontapé inicial para um ciclo interminável de reviravoltas super violentas. Para vocês terem uma ideia, por 200 anos, lá de 1096 até 1270, toda essa região virou um palco de guerra sem fim, opondo 8 grandes cruzadas oficiais aos impérios muçulmanos. Funcionava meio assim. Quando os líderes islâmicos conseguiam retomar algum ponto estratégico, a Europa entrava em pânico e a igreja lá soltava novos documentos pedindo mais exércitos. Gerações inteiras de reis nasciam e morriam olhando fixamente para o Oriente, e o povo comum ficou preso nesses 2 séculos ininterruptos de tensão, financiando exércitos e lidando com uma devastação que destruiu estruturas inteiras. Parte 3. Choque de impérios. A Terceira Cruzada. Dando um salto até o ano de 1187, a gente bate de frente com 2 das figuras mais lendárias da história militar, que levaram a Terceira Cruzada a um outro nível. De um lado, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e do outro, o genial líder curdo-muçulmano, o sultão Saladino. O que rolou foi que o mundo islâmico, que até então vivia fragmentado, se uniu sob o comando forte do Saladino, e eles conseguiram retomar Jerusalém. Quando essa notícia estourou na Europa, a galera montou uma contraofensiva de proporções épicas. E a dinâmica entre o Ricardo e o Saladino era fascinante, cheia de contrastes. O Saladino era conhecido por sua astúcia e honra. Quando tomou Jerusalém, por exemplo, ele permitiu que os cristãos saíssem em segurança em vez de exterminar todo mundo. Já o rei Ricardo tinha uma fúria bem mais brutal, chegando a mandar executar milhares de soldados que tinham sido feitos prisioneiros. Uma rivalidade gigantesca, marcada por sangue, mas, de vez em quando, por um respeito diplomático que ninguém esperava. E foi justamente graças a essa diplomacia que os cristãos conseguiram salvar alguma coisa no fim do dia. Militarmente falando, as tropas britânicas e francesas falharam, tá? Não conseguiram pegar Jerusalém de volta. Mas a persistência rendeu uns frutos interessantes. O Ricardo conseguiu manter o controle de cidades portuárias fundamentais, o que garantiu uma linha de suprimentos por mar que salvou a pele deles, e ter esse acesso marítimo foi a carta na manga para fechar um tratado que entrou para a história com Saladino. O acordo foi o seguinte: o sultão mantinha Jerusalém nas mãos dele, mas garantia um salvo-conduto absoluto para que peregrinos cristãos, desde que estivessem desarmados, pudessem visitar cidades sagradas sem nenhum arranhão. Um acordo impressionante considerando todo o extremismo que rolava na época. Parte 4. O desvio. Ganância acima da fé. Aí a gente entra no século XIII, na famosa Quarta Cruzada, que começou lá por 1202. E, pessoal, é aqui que a máscara religiosa cai de vez. Em teoria, essa galera estava indo lutar na Terra Santa, né? Só que os líderes navais de Veneza entraram na jogada com segundas intenções. Eles queriam dominar as rotas de comércio a qualquer custo e conseguiram manipular a rota dos cruzados. Eles simplesmente desviaram os exércitos para atacar e saquear Constantinopla, a capital super rica do Império Bizantino. Detalhe, Constantinopla era uma cidade cristã aliada, e em 1204 o impensável aconteceu. Eles arrombaram as portas, roubaram tesouros inestimáveis, obras de arte, relíquias sagradas, tudo para satisfazer a fome por dinheiro e poder material. Ali, a ganância literalmente esmagou a fé.
Depois desse choque de realidade sobre os verdadeiros motivos da coisa toda, as expedições seguintes perderam completamente a força moral e viraram uma sucessão de tragédias e desastres históricos. Um dos pontos mais baixos, com certeza, foi em 1212, no episódio que ficou conhecido como a Cruzada das Crianças. A loucura de botar jovens e gente completamente desamparada na estrada resultou num fiasco de proporções assustadoras. Muitos morreram congelados pelo caminho e outros tantos foram capturados e vendidos como escravos antes de verem um único campo de batalha. E os fracassos não pararam por aí. O rei da França, Luís IX, tentou suas próprias investidas depois, mas os acampamentos dele foram varridos por infecções e pelo escorbuto. O desastre de saúde foi tão feio que o próprio monarca acabou morrendo lá, longe de casa. Parte 5. As cinzas. Um legado paradoxal. Então, colocando tudo isso na balança, a gente tem que ser muito claro. Tanto militarmente quanto religiosamente, o projeto das Cruzadas foi um fracasso colossal para o Ocidente. Vidas aos milhões foram perdidas, fortunas foram queimadas e, no fim das contas, Jerusalém continuou nas mãos dos muçulmanos. Fora que aquela ideia inicial de unificar os cristãos do Ocidente com os do Oriente foi para o espaço depois que eles atacaram Constantinopla. Mas aqui entra o grande paradoxo histórico. Sem querer querendo, essas campanhas de guerra acabaram destrancando rotas comerciais fundamentais. As viagens constantes criaram uma rede de negócios global que enriqueceu absurdamente as cidades portuárias europeias, ao mesmo tempo em que levou à falência os pequenos nobres que venderam tudo o que tinham para bancar exércitos que nunca deram retorno. A gente pode resumir a herança das cruzadas nisso. Uma rivalidade que se aprofundou muito versus um comércio que reacendeu. Por um lado, o atrito se tornou duradouro e regado a muito sangue, cavando um abismo de ressentimento entre o Ocidente e o mundo islâmico, que de certa forma ecoa até hoje. Mas se você olhar por outro ângulo, sem toda a gigantesca operação logística de barcos que essas guerras exigiram, o mar Mediterrâneo provavelmente não teria voltado a ser aquela via expressa de riqueza tão cedo. O fluxo de especiarias e, mais importante ainda, o conhecimento super avançado da civilização muçulmana e da Ásia inundaram a Europa e prepararam o terreno intelectual para as revoluções gigantescas que viriam logo depois, a Revolução Científica e o Renascimento Cultural. E depois da gente mergulhar nos fatos brutos e desconstruir todos esses mitos, fica uma pergunta super inquietante para a gente pensar juntos. Será que os ecos desse conflito brutal de 1000 anos atrás ainda estão agindo nos bastidores, influenciando secretamente a forma como a diplomacia e a geopolítica do mundo moderno funcionam? Quando a gente olha para os discursos super polarizados de hoje em dia, ou para as tensões culturais nas fronteiras do mundo, a gente percebe o peso do passado, porque entender como aquelas linhas arbitrárias foram desenhadas pelas espadas dos cruzados é o que nos dá as chaves para entender a realidade mega complexa e as engrenagens da sociedade em que a gente vive hoje. Bom, pessoal, com essa reflexão, a gente encerra a nossa exploração deste vídeo de hoje sobre os horrores, os fracassos e os legados das cruzadas. Tudo baseado nas nossas pesquisas de fontes. A gente aqui do canal Observatório Humano acredita que entender história não é só julgar as atitudes do passado. É, na verdade, enxergar as fundações invisíveis do mundo que a gente vive hoje. Se vocês curtiram esse tipo de formato mais longo, mais profundo e direto ao ponto, eu peço mais uma vez, não esqueçam de deixar aquele like e de conferir se a inscrição de vocês está ativada aí no canal. O apoio de vocês é quem banca a gente a continuar trazendo essas investigações históricas sérias por aqui. Muito obrigado pela companhia de todo mundo até o finalzinho e a gente se vê na nossa próxima grande viagem pela história mundial.